Noite para todos que me assistem nesta live, onde nós falaremos sobre doenças e condições que contraindicam o uso do gengibre. Essa erva, essa raiz tão conhecida e tão utilizada não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, além disso, também vou te mostrar o seguinte, vou responder a seguinte pergunta que sempre fazem. Será que pessoas com pressão alta podem consumir gengibre? E pessoas com pressão baixa, será que podem? Pois é, nós vamos fazer um belo apanhado sobre o gengibre. Eu tenho certeza que ao final desse vídeo você vai ficar com muito mais informações e vai poder tomar as suas decisões de forma mais embasada, com mais informações e vai chegar aí às suas próprias conclusões sobre o que você deve ou não fazer. O gengibre, pessoal, ele tem o nome científico de Zingiber officinale e é da mesma família da cúrcuma, do cardamomo e também de uma outra planta chamada galanga, originário do sudeste asiático marítimo, na área da Indonésia, Malásia, Filipinas e Singapura. É cultivado pelo povo austronésio desde 5000 a.C. São os primeiros indícios do uso, os primeiros registros do uso do gengibre. E, durante a expansão austronésia, lá, milhares de anos atrás, ele foi levado até o Havaí e foi uma das primeiras especiarias a ser exportada para a Ásia, usada, inclusive, na Grécia e na Roma antigas. E, atualmente, de toda a produção mundial, a Índia é o principal produtor, produzindo 43% dos 4,3 milhões de toneladas produzidas anualmente. Então, pessoal, eu já vou falar aqui, vou falar primeiro dos benefícios e depois eu vou falar dos riscos do gengibre. Mas antes, escreve aí no chat, escreve aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu tô vendo aqui que, por exemplo, a Eunice Maria, já falou que é de Campo Formoso, na Bahia. E você? Escreva aí no chat, nos comentários, de que parte do Brasil do mundo você me assiste. Eu estou no Rio de Janeiro. E também me conta se você consome ou não o gengibre. Eu gosto bastante do gengibre, principalmente por um motivo que eu vou te falar já já. Então vai comentando aí, pessoal. Vai comentando no chat, vai escrevendo nos comentários de onde você é e também se você toma ou não o gengibre. O primeiro benefício do gengibre, como eu falei, vamos começar pelos benefícios, é a ação antioxidante e anti-inflamatória. Então ele pode ajudar a combater a inflamação crônica de baixo grau, que é gerada, por exemplo, pelo sobrepeso e também pelo sedentarismo. O gengibre também tem um efeito analgésico e pode combater os radicais livres que são gerados pelo estresse oxidativo, que é um fenômeno que acaba levando ao envelhecimento e morte precoce das nossas células. Então esse é o primeiro benefício. Segundo benefício, esse aqui é o meu preferido do gengibre, é quando eu uso alívio de náuseas e vômitos, principalmente depois de uma festa, de casamento, de ano novo. Sabe como é que é, né? A gente acorda no dia seguinte, meio estranho, se sentindo não tão bem assim, então eu já mando pra dentro, já mastigo um pouco de gengibre, ou então já tomo um chá de gengibre. Terceiro benefício é que ele melhora a digestão, estimulando a produção de enzimas digestivas. Quarto, tem propriedades antimicrobianas. Quinto, controla a glicemia, ele reduz a resistência à insulina, melhorando a sensibilidade a esse hormônio, ou seja, ele estimula as células do seu corpo a retirarem do sangue a glicose, o açúcar. Então ele pode ajudar a reduzir a glicemia, a reduzir o açúcar no seu sangue. Mas isso tem um risco, que é o risco aumentado de hipoglicemia. A gente vai falar daqui a pouco nos riscos. Sexto benefício é que o gengibre ele pode ajudar na saúde cardiovascular, porque ele reduz o colesterol ruim, que é o LDL, reduz os triglicerídeos e por esse motivo ele diminui o risco de aterosclerose, que é o acúmulo de placas de colesterol, gordura, cálcio e outros resíduos nas suas artérias. Aterosclerose essa que aumenta o risco de infarto, derrame, problemas de circulação e muitas outras doenças. E o último benefício que eu separei aqui para vocês é que o gengibre é vasodilatador. Então, se ele é vasodilatador, a pessoa que tem pressão alta, o hipertenso, ele pode ou não pode usar o gengibre? Pode sim, porque o gengibre vai ajudar a relaxar os vasos sanguíneos, vai aumentar o diâmetro dos vasos sanguíneos, liberando assim mais espaço para o sangue correr
e aí vai melhorar a circulação. Isso acontece porque o gengibre ele aumenta a produção de uma substância chamada óxido nítrico, que é uma substância responsável por relaxar a musculatura dos seus vasos sanguíneos, aumentando dessa forma o local, o lúmen, o espaço por onde o sangue pode passar. Então, o gengibre pode sim ajudar a reduzir a pressão arterial. E aí entra um outro problema, pessoas que têm pressão baixa, que nós já vamos falar também. Beleza, pessoal? Esses foram os benefícios do gengibre. Mas quem deve evitar o uso de gengibre, né? O título do vídeo é Perigo. Nunca coma gengibre se você tiver isso. Mas o que é isso? Quais são as condições? Quais são os medicamentos? Quais são as doenças que contraindicam ou que pelo menos exigem maior precaução ao consumir o gengibre? Antes de eu falar, eu peço que você deixe o seu like. Por quê? Quando você dá o like, quando você deixa a sua curtida, quando você dá o joinha, isso faz com que o vídeo seja distribuído para outra pessoa. Então, olha o potencial que o seu like tem, que a sua curtida tem. Você pode estar mostrando para uma outra pessoa que, no caso dela, o gengibre pode não ser adequado. E aí, ela achando que está fazendo bem, que está consumindo algo benéfico para a saúde dela, na verdade, é algo que está mais atrapalhando do que ajudando. Então, a sua curtida, o seu like, o seu joinha podem ajudar uma pessoa, aliás, podem não, vão ajudar uma pessoa a se informar mais sobre o gengibre e aí essa pessoa vai poder tomar melhores decisões. Então, ó, vamos fazer esse vídeo viralizar. Eu vou botar uma meta aqui de 10 mil likes, hein? Vamos chegar aos 10 mil likes para a gente alcançar 10 mil pessoas e informá-las sobre os benefícios e também as contraindicações e os perigos do gengibre. Então, o primeiro perigo do gengibre, o primeiro grupo de pessoas que deve evitar o consumo de gengibre são as pessoas com o que a gente chama de distúrbios hemorrágicos, que são doenças hematológicas, doenças do sangue, que acabam prejudicando a coagulação, como a hemofilia. O que é a coagulação? Quando a gente tem uma lesão, quando algum vaso rompe, quando a gente faz um corte na nossa pele, por exemplo, ela começa a sangrar e depois de um tempo ela para de sangrar. Quem promove a interrupção do sangramento é justamente a coagulação. Então, se uma pessoa não tem a coagulação funcionando de forma adequada, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir interromper o sangramento. Então, a pessoa que não tem uma boa coagulação, ela sangra mais tempo, sangra sangra mais volume e sangra mais tempo do que o adequado. E isso tem vários problemas, né? Imagina você cortar a mão e não parar de sangrar nunca. Isso aí é muito prejudicial para você. Então, o gengibre, ele tem propriedades capazes de afinar o sangue, o que pode acabar exacerbando, intensificando um sangramento em pessoas com distúrbios hemorrágicos. Então, o gengibre ele tem um possível impacto na coagulação sanguínea, principalmente por conta de duas substâncias, o gingerol, que é o principal composto ativo do gengibre, e também o salicilato. Então ele tem propriedades anticoagulantes, ou seja, que evitam a coagulação, e também tem propriedades antiagregantes plaquetárias. A agregação plaquetária é fundamental também para o processo de coagulação. Um medicamento que é antiagregante plaquetário muito famoso é a aspirina. Um medicamento anticoagulante muito famoso é a varfarina, o Marevan, ou então esses mais novos, como o clopidogrel, como também a rivaroxabana. Então, tem essas opções, são medicamentos que atuam de forma muito parecida com o gengibre, obviamente guardando as devidas proporções. Então, pessoal, em pessoas com distúrbios hemorrágicos, em pessoas que tenham hemofilia, em pessoas que consumam algum medicamento antiagregante plaquetário ou algum anticoagulante, o gengibre ele pode aumentar o tempo de sangramento e também pode piorar essa condição hematológica já presente na pessoa. Então, essa aqui é a primeira contraindicação, primeiro grupo de pessoas que deve ter cautela com o gengibre. O segundo grupo de pessoas que deve ter cautela com o gengibre são pessoas que tenham problemas na vesícula. Quando a gente tem um problema na vesícula, esse órgão ele pode
fundamental para a digestão de gorduras. E o gengibre, ele justamente estimula a produção de bile e também pode aumentar a atividade da vesícula, causando dores e causando desconforto. Então, se você tem problema na vesícula e aí você toma um chá de gengibre e percebe que depois de tomar o chá os seus problemas pioram, os sinais e sintomas pioram, é possível que o chá esteja contribuindo para isso. Então, quem tem problema na vesícula, pelo fato do gengibre estimular a atividade dela, estimular a produção de bile, ele pode acabar piorando os sinais e sintomas. Então, para pessoas com problema na vesícula, uma boa opção é o chá de camomila, ok? Terceiro grupo de pessoas que devem tomar cuidado com o gengibre são aquelas que utilizam medicamentos anticoagulantes, como eu falei, principalmente o Marevan, a varfarina, e pessoas que tomam medicamentos para diabetes e para pressão alta. Mas, doutor João, você falou que o gengibre pode ajudar no combate à diabetes e também pode ajudar no combate à pressão alta. Então, por que eu tenho que tomar cuidado com o gengibre se eu tomo remédio para o diabetes e se eu tomo remédio para a pressão alta? Por quê? Porque o gengibre, ele pode acabar reduzindo muito o açúcar no seu sangue. E aí, associado a um medicamento que também reduz o açúcar no seu sangue, isso pode acabar gerando uma hipoglicemia, uma falta de açúcar no sangue, que em última análise, em casos graves, pode ser inclusive fatal. Então, se você toma uma metformina, se você precisa utilizar insulina, por exemplo, ao consumir o gengibre, fique atento aos seus níveis de glicemia. Então, é possível que, caso você tome algum desses medicamentos e inicie o gengibre, é possível que você precise reduzir a dose do medicamento para não gerar uma hipoglicemia tão intensa. Esse mesmo raciocínio funciona em relação aos medicamentos contra pressão alta, em relação aos medicamentos antihipertensivos. Como o gengibre pode reduzir a pressão arterial, se estiver associado ao medicamento contra a pressão arterial, contra a pressão alta, ele pode acabar reduzindo muito e gerando problemas. Por quê? Pressão baixa, assim como pressão alta, não são interessantes, não são benéficas para o nosso corpo. Então, o cuidado que tem que tomar com o medicamento pro diabetes e com o medicamento para a pressão alta é exatamente isso, para não gerar um efeito muito exagerado, não gerar uma grande hipoglicemia ou não gerar uma grande hipotensão, uma queda muito grande na pressão arterial. Mas o principal cuidado que a gente tem que tomar com as interações medicamentosas são justamente com os medicamentos anticoagulantes, principalmente a varfarina e também a aspirina. Combinado? Quarto grupo de pessoas que tem que tomar um pouco de cautela com o gengibre também são aquelas pessoas muito magras, que estão buscando ganhar peso. Porque o gengibre, ao estimular a produção de enzimas digestivas, ele pode acelerar o metabolismo e acabar atrapalhando quem está querendo ganhar um pezinho a mais, tá bom? Quinto grupo de pessoas são as gestantes, as grávidas. Por quê? Altas doses de gengibre podem acabar aumentando o risco de problemas na gestação, principalmente no primeiro trimestre. E um desses problemas é justamente o aborto espontâneo. Então, assim, mesmo que alguns estudos já tenham mostrado eficácia e segurança do uso do gengibre em gestantes, principalmente para tratar náuseas, ainda assim a gente tem que tomar cuidado, porque nessa fase da vida, as grávidas, as gestantes, precisam de uma atenção especial. Então, qualquer suplemento, qualquer chá, qualquer novo produto que você venha a usar, se você estiver grávida, é bom consultar o médico. E o sexto grupo de pessoas que devem evitar são as pessoas com pressão baixa. Como eu falei, o gengibre ele é um vasodilatador, ele aumenta o espaço para o sangue correr, ele estimula a produção de óxido nítrico. Então, tudo isso vai reduzir a pressão arterial. Então, se a sua pressão arterial já é baixa, quando você tomar o gengibre, possivelmente essa pressão arterial vai cair ainda mais. E aí você pode ficar fraco, pode ficar tonto, pode dar teto preto. Então, tem que tomar cuidado se você tem a pressão mais baixinha quando for tomar o chá de gengibre. Então, fica observando os sinais e sintomas, fica observando como o seu corpo reage após utilizar não só o gengibre, como qualquer outro produto. E o sétimo grupo de pessoas que deve evitar o consumo de gengibre são pessoas que estão prestes
a fazer uma cirurgia. Então, se você toma gengibre frequentemente, ali 2 a 3 semanas antes da cirurgia, é interessante interromper, porque o gengibre, tendo propriedades anticoagulantes, tendo propriedades antiagregantes plaquetárias, ele pode aumentar o risco de sangramento, e uma vez aumentando o risco de sangramento durante a cirurgia, isso pode gerar complicações pós-operatórias, complicações após o fim da cirurgia. Pessoal, pouca gente dando like, eu quero o seu like e eu também quero a sua inscrição aqui no canal. Então, ó, inscreva-se aqui no canal, eu sei que você já viu o meu vídeo várias vezes, eu sei que você já assistiu vários vídeos, né? Às vezes eu sei que você tá assistindo na TV, então na TV não tem como dar like, também não tem como se inscrever, mas não custa nada você pegar o seu celular aí, né, colocar lá, buscar no YouTube Doutor João e se inscrever no canal e também deixar o seu joinha para contribuir aqui com o nosso trabalho e fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas, tá bom? Ó, hoje vou deixar o pedido para você me seguir no Instagram, tá bom? O link tá na descrição, mas é @drjoaomigovski. Eu vou colocar o link fixado nos comentários, vou colocar aqui também para vocês no chat, www.instagram.com/Dr. João Migovski, enviando para vocês. Então, pessoal, é isso. Vamos aqui para o nosso chat, tá bom? Já vi que tem gente falando bem, já vi que tem gente impaciente, vi que tem gente falando mal, mas todos, como sempre, serão respondidos e terão a devida atenção. Um abraço para Neuza Alves, para o Altair Fianco, para Eunice Maria, lá de Campo Formoso, na Bahia, para Elizabeth Novaes, aqui de Nova Iguaçu, que está sempre com a gente. Um abraço para Loiraci Silveira, sempre presente também, para Maria do Carmo Manzoli, todo dia conosco, Maria Iracema, de São Gabriel, Rio Grande do Sul. Um abraço para Maria Rosa, de Arapiraca, no Alagoas, e também para Francinete, lá de Teresina, no Piauí. Um abraço para o Márcio Silva, de Brasília, da Rádio EML, e também para Francisca Dias Xavier, de Tucuruí, no Pará. Ó, já fechamos todas as regiões do Brasil. Será que a gente vai fechar outro país hoje? Outro continente? Cadê o pessoal de Angola? Cadê o pessoal de Moçambique? Cadê o pessoal do México, que eu sei que assiste bastante? Cadê o pessoal de Portugal, da terrinha? Então comenta aí, escreve no chat, eu quero saber de onde você tá. Um abraço para Cida de Vila Velha, para Marluce Maria, para Márcia Leixo. Bom dia, doutor João Cláudio. E a Márcia me conhece de algum lugar, hein? Que sabe que meu nome é João Cláudio? Olha, a Márcia me conhece de algum lugar. Ninguém sabe que o nome é João Cláudio, né? Agora tá todo mundo sabendo. Meu nome é João Cláudio, não é só João, João Cláudio. Um abraço para Luiz Gomes, de Foz do Iguaçu. Estava aí até domingo, Luiz. Gostei muito da cidade, muito legal, lindas cataratas, muita programação para fazer. Muito quente o Foz do Iguaçu. Um abraço para Maria Rosa, um abraço para o Gilmar Nascimento, para a Neuza Alves, para a Lica Louca, para o Mariamo Bey, ó, o Mariamo Bibi Bey, lá de Moçambique e Maputo, ó, pessoal de Moçambique nos assistindo. Um abraço para Elza Salete Leite, de Xanxerê, Santa Catarina, para Maria Cristina Belchior, para o Gilmar Nascimento, de Contagem, Minas Gerais, para a Ziza Souza, de Barra do Graças, lá em Mato Grosso, também para Neuza Alves, já mandei, para Marluce Maria, de Brasília, para Neide Moreira. Doutor João, por que você não deixa seu WhatsApp para perguntas? Gosto do seu vídeo, mas tenho dúvidas de algumas coisas. Neide, acho que se eu liberasse o WhatsApp aqui para responder a pergunta, eu não ia conseguir viver, eu não ia conseguir nem ir no banheiro. Porque para você ter uma ideia, toda semana aqui no canal são mais de 8 mil comentários. Se eu fosse responder cada um dos 8 mil comentários, eu só ia ficar respondendo comentário na minha vida, né? A gente está aumentando a nossa equipe aqui, a gente está buscando formas de responder a essas dúvidas, mas no momento eu, doutor João, não consigo. Se eu fosse 3, 4, doutor João, aí eu conseguiria responder. Mas hoje eu não consigo, mas eu tô pensando numa solução aqui para vocês, tá bom? Um abraço para o meu amigo Felipe Alves da Silva, que já compartilhou esse vídeo. E você, se você ainda não compartilhou, compartilhe. Compartilhe saúde, compartilhe amor, compartilhe esse vídeo. Não compartilhe fofoca, não fale mal da vizinha, não fale mal da prima. Não fique falando mal da pessoa famosa com quem que você não vai com a cara. Não faça isso não. Isso vai atrair energia ruim para sua vida. Isso não vai
trazer coisas boas. Então, compartilhe saúde, compartilhe amor, compartilhe esse vídeo, que aí sim você vai iniciar uma série de eventos bons na sua vida. Um abraço para Maria da Glória Silva Bernardino, para a Cássia Menezes, para Maria Tereza Eckstein Costa Lopes, aqui da Tijuca, no Rio de Janeiro, capital. Um abraço para o Sérgio Ferreira da Cruz, de Curitiba, para Nina Santos, de São Paulo, de São Carlos, São Paulo, para Tânia Medeiros, dos Estados Unidos. Valeu, Tânia, um beijo. Um beijo também para Madalena Inácio, para minha amiga Orinilda Portela, para Dalva Fialho, de Salto, São Paulo. Aqui, a Maria Tereza falando, tem mais ou menos uns 5 meses que eu tomei chá de gengibre por uns meses e perdi peso. Aí, ó, que a gente falou. Quem tá querendo ganhar peso, talvez o chá de gengibre atrapalhe nisso aí. Um abraço para o Jorge Barbato, de Ladário, Mato Grosso do Sul, para o Antônio Souza de Sumaré, para o Mauro Pavani de Maringá, no Paraná, para a Sueli Borges de Caldas Novas, em Goiás. Falando aqui, ó, eu como gengibre, não muito, já tomei muito anticoagulante devido à cirurgia no coração. Um beijo, Sueli, obrigado, Feliz Natal, Feliz Ano Novo aí para todo mundo, mas eu não tô dando Feliz Natal, Feliz Ano Novo, porque ainda vou dar, né? Estamos no dia 19, até o dia 24, 25 tem muita live para rolar ainda. Um abraço para Cleide Lopes, do Acre, para Zenira Boriolo, para Elizabeth Valério e para o Zé do Flamengo, que deveria ser Zé do Vasco. A Cleide Lopes falando que eu demoro demais. Cleide, coloca no 2x, Cleide. Bota aí 2x, 2xzinho, para ver no dobro da velocidade e em metade do tempo. Beleza, Cleide? Um beijo para você, para todos aí do Acre. Um abraço para o Valdir Rocha da Silva, de Porto Alegre, para o Raimundo Nonato, que já tá me dando Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Feliz Natal, Feliz Ano Novo para você também, Raimundo. Um abraço para o Valdir Rocha da Silva. Orinilda Portela perguntando, eu tenho uma ferida na perna, pela manhã eu tomo chá verde com gengibre ou cúrcuma. Orinilda, vê que ferida é essa aí, tá bom? Que ferida é essa aí que está acontecendo? Tem que investigar. Será que é uma úlcera venosa? Uma úlcera arterial? Será que a senhora está controlando bem o diabetes? Será que tem diabetes? Não deixe essa ferida evoluir, hein? Busque o médico, tá bom? Um abraço para Lúcia Valêncio, para Ana Alice da Silva, Eunice Maria já mandei. Um abraço para Nilce Antonioli, de Minas Gerais, para Célia Siqueira. Obrigado, Célia. Boas festas para você e para sua família também. E o meu amigo Mariano Bibibei, lá de Maputo, tá mandando aqui um alô mais uma vez. A Célia de Jacareí e o Délcio Curzel, de Sananduva, Rio Grande do Sul. Pessoal, olha, essa live acabou, mas o conteúdo aqui do canal está longe de acabar. Então, se você quiser saúde, bem-estar, energia, disposição, continue assistindo nossos vídeos. Eu separei 2 vídeos muito legais para você que provavelmente gosta de alternativas naturais para a sua saúde. Se você está assistindo aqui, é porque você tem curiosidade sobre o gengibre. Então, por que não saber mais sobre outros produtos que também podem te ajudar? Como, por exemplo, esse vídeo aqui, onde eu falo o que acontece quando você consome cravo da Índia. E esse vídeo aqui, quando eu te mostro o que vai acontecer quando você consumir orégano. É isso, pessoal. Um grande beijo para você e para sua família. Até a próxima e amanhã estarei de volta. Um beijo, muito obrigado por tudo. Tchau, tchau.